Queridos, abram suas Bíblias em João, no Evangelho de João, no capítulo 2. Capítulo 2, versículos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Texto bem conhecido da igreja, dos irmãos. Jesus com os discípulos numa festa de casamento. Que Jesus foi fazer na festa de casamento com os seus discípulos. Ele não poderia ir sozinho. Afinal, ele foi convidado e os seus discípulos também foram convidados. Mas lá está Jesus, nós vamos ver, com os seus discípulos numa festa no casamento e depois na festa de casamento, inclusive contribuindo para o bom andamento dessa festa de casamento. Acompanhe a leitura, meus irmãos, e logo na sequência também a exposição da palavra do Senhor. Nos diz assim, vou convidar os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra de Deus, depois vocês podem assentar-se e permanecerem assentados. Nos diz a palavra de Deus, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra e que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 metretas, aqui são medidas em torno de 80 a 120 litros cada uma dessas talhas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Oremos ainda mais uma vez. Pai Santo, estamos diante da Tua palavra, que é poderosa, que é perfeita e que é agradável. Senhor, fala ao nosso coração nesta hora. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra, apesar das nossas imperfeições. Cobre as nossas imperfeições com o poder do Teu Espírito Santo, tanto a mim que falo, quanto aos meus irmãos que ouvem, para que o Teu nome seja glorificado nesta noite e as nossas vidas sejam fortalecidas e edificadas no Senhor. No nome dEle, Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos. Meus irmãos, nós todos sabemos que Jesus ele veio a este mundo com uma única missão. Qual foi a missão de Jesus que ele veio realizar neste mundo? Jesus veio com a missão de salvar os pecadores que Deus escolheu para a vida eterna, para a sua salvação. Sem Jesus, esta salvação seria impossível. Ela é impossível sem Jesus. Logo, a missão de Jesus ela é vital para a nossa salvação. E ele veio, enviado pelo próprio Deus, para cumprir esta missão. E é muito bonito no Evangelho de João aqui, porque ele começa o seu Evangelho mostrando os primeiros passos de Jesus na realização da sua missão. Desde lá, como nós já vimos no capítulo 1, quando o João Batista vem para preparar o caminho, depois João Batista apontando para Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os primeiros discípulos, então, sendo atraídos para a presença de Jesus Cristo. Mas o texto agora
coloca para nós Jesus numa realidade mais ampla. Jesus agora não é mostrado mais na sua casa, recebendo 2 discípulos, junto com João Batista sendo batizado, mas agora Jesus é apresentado por João, apóstolo, no seu evangelho, numa festa de casamento. Jesus e os discípulos numa festa de casamento. E o que nós vemos Jesus realizar aqui na festa de casamento? E o meu ponto, irmãos, que eu quero destacar, ou chamar a sua atenção aqui, é para a missão de Jesus Cristo nesse mundo. E paralelo a isso, nós também temos essa missão. Todo cristão tem a missão que Jesus teve. Não de salvar o pecador, mas de sermos instrumentos para que o pecador eleito seja salvo. E Deus usa a sua vida, Ele quer usar a minha vida e a sua vida também para este propósito, para esse objetivo. Então, nesse sentido, todos nós também temos uma missão. Todos nós também temos esta missão em relação ao plano de Deus de salvação. Nós temos a missão de propagar o Evangelho para a salvação dos eleitos de Deus. Eu acho que você concorda comigo nesse sentido. Mas eu acho que você vai concordar também no que eu vou falar agora aqui. Que talvez esta seja a missão que tenha sido até aqui mais negligenciada por todos nós. A nossa missão de pregar o Evangelho talvez seja a missão que esteja sendo negligenciada por cada um de nós neste momento aqui. Quando foi a última vez que nós evangelizamos alguém? Quando foi a última vez que nós oramos por alguém? Quando foi a última vez que nós nos preparamos pensando nessa missão, nos relacionando com pessoas que não são da igreja? Então eu acho que você também concorda comigo que a nossa missão tem sido, talvez, a missão de pregar o Evangelho, a missão mais negligenciada pela Igreja de Cristo nos últimos tempos. Mas nós podemos olhar para Jesus aqui, irmãos, e aprender com Ele nesta noite, quem sabe mudar esta realidade. Porque Jesus, a despeito dele estar agora num local público e numa festa de casamento, ele não perde de vista a sua missão. Jesus vem ao mundo realizar a sua missão e ele tem sempre em mente este chamado de Deus, essa missão que ele recebeu de Deus. E a pergunta é, como Jesus realiza a sua missão, de maneira que nós podemos aprender com ele e aplicarmos também na nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, olhando para o nosso texto, nós podemos dizer que Jesus realiza a sua missão neste mundo com diligência. E o que eu quero dizer com essa palavra diligência? Alguém que é diligente para algo é alguém que está preparado. Não no sentido de ter a plenitude da sua capacitação, mas mais no sentido de ser aquela pessoa que tem consciência da sua missão e que está atento a todas as oportunidades que ele tem para fazer cumprir a sua missão. É alguém que é diligente no cumprimento do seu chamado, no cumprimento da sua missão. E por que eu posso usar este termo, esta palavra, e trazer para o nosso aprendizado aqui nesta noite também? Porque Jesus até então, ele vinha realizando a sua missão num contexto mais íntimo, mais particular. E ele estava focado na sua missão.
Vocês se lembram dos 2 primeiros discípulos que foram alcançados por Jesus? Onde foi que Jesus os encontrou ou esteve com eles? Na sua casa. Os 2 discípulos seguiram Jesus e Jesus os convidou para a sua própria casa, e a partir dali eles não eram ainda discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João Batista. Mas Jesus os convidou para a sua própria casa. E o texto nos mostra que a partir desse encontro e dessa conversa com Jesus, eles se tornaram discípulos de Jesus. Jesus veio para fazer de pecadores seus discípulos. E na sequência, esses 2 chamaram outros 2, e aqui agora, neste momento, Jesus já está com 6 discípulos, ele já conseguiu alcançar 6 discípulos. Mas o contexto aqui é diferente. É um local público. Ou pelo menos ele está, não no local público, mas ele está diante de muitas pessoas. Não é mais particular com 1 ou 2 ou 3. E detalhe, ele está num casamento, numa festa de casamento. Quem é que chama atenção num casamento? Quem é o personagem que logo chama a atenção de todos? Que distrai a nossa atenção? A noiva. Se bem que as crianças que trazem as flores ou as alianças, a depender do que elas fazem pelo caminho até chegar ao pastor, elas distrai bastante a nossa atenção. Mas Jesus, meus irmãos, ele não perde o foco, ele é diligente. E o texto nos diz, meus queridos irmãos, que Jesus, ele está aqui nesta festa de casamento. Veja o versículo 1 e 2, diz que 3 dias depois do quê? Do que aconteceu no finalzinho do capítulo 1. Finalzinho do capítulo 1 diz que Jesus decide sair de onde ele estava e ir para Galileia. E nesse período, nesse percurso, ele se encontra aqui nesse casamento. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E ele diz no versículo 2 que Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Veja, ele recebeu o convite. E ele não deixou de atender o convite porque ele estava em missão. Mas ele viu nisto uma oportunidade para também realizar a sua missão. Jesus aqui, ele se mostra diligente para com o seu chamado, para com o seu ministério. E o texto diz que Jesus então aceita, atende a este convite, e ali está Jesus com os seus discípulos. Mas ele não suspendeu a sua missão. Ele não deixou para trás, ele não deixou em segundo plano a sua missão, porque ele agora estaria num casamento e estaria também participando de uma festa, ou desta festa, deste casamento aqui. O texto não nos dá esses detalhes, mas provavelmente o casal, ou a família do casal, era alguém próximo de Maria, a mãe de Jesus, dos irmãos de Jesus e até do próprio Jesus também. Talvez fosse um parente, ou quem sabe, não sendo um parente, seria um amigo ou uma família amiga próxima de Jesus. Nós não temos esta informação aqui, mas fato é que eles se sentem neste compromisso de estarem lá presentes, não só Jesus, mas também a mãe, e nos diz o texto que também os irmãos de Jesus se encontram presentes ali no casamento e também na festa de casamento. Por que nós podemos entender que Jesus ele está na festa de casamento realizando também a sua missão? É interessante como Jesus vai à festa de casamento. O versículo 1 e 2, mais o versículo 2, diz que Jesus foi convidado com os seus discípulos para estarem ali no casamento. Jesus faz questão de estar no casamento com aqueles que são seus discípulos ali. É interessante essa postura de Jesus na presença de todos ali. Porque quando Jesus se encontra presente em público ali, no meio daquelas pessoas que não são apenas os seus discípulos, nem também os seus familiares, mas Jesus se apresenta ali não apenas como filho de Maria, não apenas talvez como amigo dessa família, mas Jesus se apresenta
ao estar com seus discípulos, ele se apresenta como um líder religioso. Ele se apresenta num contexto mais próximo do Novo Testamento. Ele se apresenta como João Batista o apresentou, o Cordeiro de Deus. Ele se apresenta como o Messias, que foi anunciado no Antigo Testamento. Ele se apresenta como o Salvador dos pecadores, escolhido pelo próprio Deus. Porque ele está ali com os discípulos. Ele não está ali sozinho, mas ele está ali como alguém que é o mestre e que tem os seus discípulos também ao seu lado. Então nós podemos depreender dessa postura de Jesus, que ele está ali não como um simples convidado, mas ele está ali com uma postura e com a consciência de que ele é o Senhor, ele é o Salvador e que ele veio para cumprir a missão de salvar pecadores. Mas não apenas isto, irmãos, podemos olhar e aprender com a diligência de Jesus em realizar missão, mas nós podemos observar também como Jesus trata a sua mãe. No texto, na sequência, Maria fica preocupada porque ela observa que o vinho acabou, a bebida principal da festa do casamento no contexto judaico acabou. E isso seria um grande vexame, uma grande humilhação para aquela família, para aquele casal ali. Imagina você contratar um buffet para o seu aniversário ou para o casamento do seu filho, da sua filha, e na hora exata, ou se aproximando ali, você é informado de que houve um problema e ele não pode atender. Cadê o alimento? Cadê a comida? Cadê a bebida? Que vexame, que vergonha, que humilhação. E então o texto nos diz que Maria, ela se aproxima de Jesus no versículo 3 e diz: eles não têm mais vinho. Agora, você reparou na resposta de Jesus? E talvez você tenha chamado a sua atenção, e talvez você tenha até pensado assim: Jesus foi um pouco duro com a mãe aqui. Talvez, para o nosso contexto aqui brasileiro, Jesus foi até um pouco grosseiro com a mãe aqui. Mas observe na resposta de Jesus que ele diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Por que Jesus dá essa resposta? Porque Jesus está ali na festa consciente da sua missão e consciente de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Salvador. E neste momento ele se relaciona com Maria, não na posição de filho, mas daquele que veio para salvar pecadores, escolhido pelo próprio Deus, o seu Pai. Jesus está consciente da sua missão. E diligentemente ele está a postos, preparado, porque ele está fazendo missão ali no casamento e na festa do casamento. Ele vai realizar, está preparado para realizar a missão que ele veio, que ele foi enviado neste mundo aqui. Diligente. Diligência é a palavra para nós nesta noite aqui com relação à nossa missão. Percebe que Jesus ele não se distrai com a noiva. Jesus não se distrai com este problema grave para os noivos. Acabou o vinho, a falta do vinho. Jesus permanece centrado, equilibrado, focado. Ele não se permite distrair e perder o foco da sua missão e deixar de ser obediente ao seu Pai, obediente a Deus, resgatando aqueles que Deus mandou ele vir resgatar neste mundo aqui. Mulher, que tenho eu contigo. E ele acrescenta: ainda não é chegada a minha hora. Ao mesmo tempo que Jesus dá uma resposta como que barrando ali a expectativa, o propósito de Maria, porque ela já sabia e conhecia o seu filho antes mesmo dele nascer, porque ela recebeu a visita do anjo Gabriel e disse para ela quem seria esse menino que ela geraria e daria à luz. Mateus 1:21. Ela sabe porque o nome dele foi colocado por Jesus, de Jesus. Porque o anjo disse que ele se chamaria Jesus, porque ele viria para salvar os pecadores, o seu povo, dos seus pecados. Então ela, nessa confiança, nessa fé, ela entende que Jesus pode socorrer. Mas ele diz que tenho eu contigo. Mas ao mesmo tempo ele deixa aqui uma promessa: ainda não é chegada a minha hora.
Percebe que Maria reconhece a Jesus como Senhor. E o próprio Jesus confirma esse reconhecimento também ali. Mas o ponto importante aqui é que Jesus está na festa de casamento também para realizar a sua missão. O que nós podemos aprender com Jesus aqui, irmãos, é que ele é um servo de Deus diligente. Ele não é displicente. Ele não é desatencioso. Mas ele é um servo focado. Está preparado para cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão. E ele é fiel a Deus, fiel ao Pai, em todo o cumprimento, em toda a realização da sua missão. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos virar a realidade que nós vivemos hoje. Porque Jesus não está mais entre nós. Mas a missão deve continuar. Qual missão, pastor? A missão de anunciar o Evangelho. A missão de anunciar que Ele existe. A missão de anunciar que há nele a salvação, o perdão dos pecados. A missão de ensinar a palavra de Deus para os pecadores. Queridos, quem vai fazer isso? Jesus não está mais aqui. A Igreja de Cristo faz isto, deve fazer isto. Eu e você devemos fazer isso. Jesus nos comissiona a esta missão e nós devemos aprender com Jesus a realizar a nossa missão, ou a missão dele neste mundo, a qual ele nos chamou, com toda a nossa diligência para que os seus eleitos sejam salvos. Jesus está diante daquelas pessoas e ele está consciente da sua missão e ele está preparado para cumprir a sua missão neste mundo. E você? Se nós fizermos esta autorreflexão aqui, vamos nos sentir devedores a Deus da nossa missão? Estaremos satisfeitos ao fazer essa avaliação? Eu penso que não. Sempre haverá algo a ser corrigido, buscado, aperfeiçoado. Mas nós devemos, irmãos, olhar para o exemplo de Jesus aqui e aprender com ele e pedir que ele nos ajude. Ele nos dê um coração mais disposto, uma vontade maior para com a evangelização, para a compaixão dos pecadores à nossa volta, que ele nos dê uma mente, um pensamento mais diligentes e mais preparados para falar a verdade que nós já conhecemos para as pessoas também que estão à nossa volta, porque esta missão da igreja, esta missão de Cristo, esta missão que nasce no coração do próprio Deus, ela foi entregue à igreja, a você e a mim, hoje. E nós precisamos levar adiante a palavra de Deus, o Evangelho, para que os outros sejam salvos, o seu nome seja exaltado e glorificado nesta terra. Mas nós precisamos ser servos diligentes com a obra do Senhor. A nossa oração então deve ser essa: Senhor, nos dê um coração diligente. Senhor, nos dê um coração que seja mais envolvido com a Tua palavra, seja mais envolvido com a compaixão dos pecadores neste mundo aqui, seja mais envolvido com a fidelidade ao Senhor em cumprir a missão do Senhor para este mundo, o desejo de salvar aqueles que o Senhor quer salvar. Então a primeira palavra, o primeiro aprendizado, irmãos, é que nós devemos realizar a nossa missão com diligência. Mas há um segundo ensinamento que nós podemos aprender também com Jesus aqui. Além de sermos diligentes, nós precisamos realizar a missão do Senhor com eficiência. Realizar a missão do Senhor da maneira correta. Realizar a missão de evangelizar neste mundo aqui, de maneira que sejamos fiéis ao Senhor. Jesus fez isso também, nós podemos aprender com Ele aqui nessa festa de casamento. O versículo 3 diz que, tendo acabado o vinho, vem então a mãe de Jesus. O versículo 4 diz, Jesus responde para ela. O versículo 5, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Veja que Maria não perde a esperança, ela está confiante que Jesus vai realizar o milagre aqui. E Jesus então diz para os serventes
aqueles que estavam ali auxiliando nessa festa de casamento, versículo 7, ele ordena: enchei de água as talhas, enchei de água os tanques, uma espécie de potes, né, de pedras ali, que eram reservadas, colocada água e reservada ali para as purificações dos próprios judeus, para fazer as suas refeições também ali. E Jesus ordena que eles encham de água aquelas talhas, e eles fazem isso. O versículo 7 diz que eles as encheram totalmente. Mas ao mesmo tempo, ou ato contínuo, não é? Nos dá a entender o texto. Logo depois que Jesus mandou eles encherem de água, Jesus também diz para eles no versículo 8, então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Olha, interessante a sabedoria de Jesus Cristo aqui. Ele manda tirar a água que agora é vinho, não é mais água. Ele não manda levar para o noivo, ou para a noiva, ou para a sua mãe, já que ela veio cobrar isso dele. Mas ele manda entregar para o mestre-sala. O mestre-sala aqui é uma espécie de superintendente, aquele que é responsável pela organização de toda a festa de casamento. Não sei porque que eu olhei para a Rosemary. Ele não era responsável só pela bebida, ele era responsável pela comida e por todos os detalhes ali, mas nesse momento especial era fundamental que ele provasse essa bebida e que ele confirmasse que essa bebida não era água, não era um vinho de segunda categoria, mas que ele desse este testemunho, esta prova de que esse vinho era um vinho de qualidade. Aqui está o milagre de Jesus. E este mestre-sala, nos diz o texto, no versículo 9, que ele provou essa água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, e ele fica admirado. E ele diz: olha, chama o noivo aqui. Preciso fazer uma pergunta para ele, porque não é este o costume. Qual o costume? E ele pergunta então para o noivo: olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, já estão tomados pelo álcool, não consegue mais distinguir o que é bom, o que é ruim. Ele diz: servem o inferior, mas você fez o contrário, você guardou o bom até agora. Não estou entendendo. O que está acontecendo? Irmãos, o ponto aqui importante é que o milagre de Jesus foi comprovado por um especialista, o mestre-sala, e ele comprovou a realização deste milagre. Não pense que Jesus, ao fazer isso, ele perdeu de vista a sua missão. Jesus usa esse milagre para fazer missão. Quando Jesus ele transforma a água em vinho, ele está se revelando para os seus discípulos ali naquela festa de casamento e confirmando para eles que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de uma glória infinita, de um poder infinito. Ele está atraindo a atenção deles e confirmando a confiança deles que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como eles ouviram e aprenderam com João Batista logo lá no início, lá atrás. Jesus realiza a sua missão neste mundo, não apenas com diligência, mas realiza com eficiência. Muitas pessoas tentaram não só desacreditar este milagre que Jesus realizou, como outros tantos também. Não faltaram pessoas que tiveram a iniciativa e a tentativa de desacreditar os milagres de Jesus, tentando provar de que esses milagres não eram ou não foram de fato milagres, e pelas leis naturais tentaram fazer isso também com esse milagre realizado aqui. E uma tese que se diziam ou se dizem é que, na verdade, esse milagre aqui se explica pelo seguinte: esses reservatórios, essas talhas aqui, antes de Jesus fazer esse processo aqui, elas haviam sido colocadas nelas ali vinhos por um bom tempo.
E o mosto, a borra do vinho ficou no fundo desses potes ali. E agora quando Jesus põe a água nos potes ali, depois de um período ali, essa água ela é transformada em vinho. Mas isso não explica o que Jesus fez. Porque o que Jesus fez foi um milagre. E milagre não se explica. Você deve saber que milagre ou se aceita ou se rejeita. Porque é milagre. Como se explica um milagre? Jesus está dizendo para aqueles que estão ali, e especialmente para os seus discípulos, que foi os que testemunharam a realização deste milagre. Eles viram colocar água e eles viram tirar vinho. O que Jesus está fazendo com isso? Ele está fazendo missão com eficiência. Ele está dizendo para os discípulos: eu sou o Deus encarnado. Vocês estão diante do Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Salvador. Veja o meu milagre. Veja as minhas obras que eu estou realizando aqui. E Jesus se revela com o seu poder e a sua glória infinita. Ele está fazendo missão. Pastor, mas como nós podemos fazer isso? Porque eu não posso fazer milagre hoje e nunca fiz, nem antes também. Mas como eu posso realizar a missão que Deus me deu como crente que eu sou, com eficiência, para alcançar os perdidos? Irmãos, os milagres realizados no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, muitos deles aconteceram aqui. Nós precisamos ter em mente esse conhecimento de que não são os milagres mais importantes do que quem os realiza. Os milagres não são mais importantes do que Jesus que realiza os milagres. Os milagres não ganham o nosso holofote e nem devem se destacar mais do que o próprio Jesus e do que a palavra do próprio Jesus Cristo. E há um princípio para quem estuda teologia bíblica nesse aspecto, sobre os milagres, sinais e milagres. E o princípio é esse, que os sinais e milagres realizados por Jesus Cristo, e principalmente os milagres, sinais e milagres extraordinários, e todos os outros, mas especialmente estes, eles foram realizados a serviço da palavra e a serviço daquele que pregava a palavra, especialmente na constituição da igreja primitiva no Novo Testamento. Quando Jesus vem, ele começa a fazer muitos milagres, e João vai dizer no seu evangelho que se fossem registrar todos os milagres que ele realizou, não caberia em livro. Mas os que foram realizados era para que nós cresçamos nele como Senhor, como Deus encarnado. Os apóstolos também no início tiveram esse mesmo dom, esse mesmo poder vindo do próprio Deus para curar, fazer algumas curas, realizar alguns milagres, o dom de línguas também. Mas você observa que esses dons estavam a serviço da palavra que estava sendo ensinada e daquele que pregava a palavra, confirmando como servo de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, e aqueles, os apóstolos, os discípulos, também enviados pelo próprio Deus. Mas à medida que você vai lendo, estudando o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, você vai observando que os dons, principalmente os dons extraordinários, eles vão desaparecendo, e o que perdura, o que permanece, é o que é o mais importante. É a palavra pregada, é o Evangelho, é as Escrituras. Então, pastor, como eu posso ser ou exercer a minha missão, além de diligência, também com eficiência, pregando a palavra com fidelidade? Porque quem realiza um milagre no coração do pecador é a palavra que você e eu temos, é a palavra de Deus que transformou o seu coração, inclusive, transformou a sua vida, inclusive, e é esta mesma palavra suficiente para quebrar corações, transformar pecadores em servos de Deus. Como eu posso realizar a minha missão com eficiência? Estudando a palavra, conhecendo a palavra, crendo na palavra, tendo intimidade com a palavra, vivendo esta palavra. Como tem sido o seu viver cristão?
Como você compara o seu viver com o que a Bíblia requer de nós como filhos de Deus? Nós não seremos capazes de realizar a nossa missão neste mundo aqui se o nosso viver, se a nossa conduta não tem sido uma conduta buscada e praticada de acordo com os ensinamentos da sua palavra. Nós não realizaremos a missão que Deus nos deu com eficiência se nós não conhecemos a palavra e nós não sabemos como falar e o que falar da palavra do Senhor, porque nós não conhecemos esta palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nós realizamos a nossa missão com eficiência quando nós somos fiéis a Deus na evangelização, na pregação, no testemunho cristão. Foi isso que Jesus fez e por isso ele foi não só diligente, mas eficiente na pregação. O que é ser eficiente? É fazer de tal maneira como foi ordenado. Jesus, lá em João 6,38, ele declara: porque eu desci do céu. Olha que palavra linda de Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Pastor, como é que eu devo exercer a minha missão neste mundo, realizar a minha missão neste mundo? Primeiro eu disse para você, com diligência. Pastor, eu estou longe disso, eu estou como que dormindo com respeito à evangelização. Então há tempo de mudar, há tempo de corrigir. Pastor, em segundo lugar, como é que eu devo realizar a minha missão? Com eficiência. Pastor, eu conheço pouquíssimo das Escrituras, da Palavra de Deus. Há tempo para isso, você tem ela no celular, você tem ela no tablet, você tem ela no computador, você tem ela no papel. Leia, estude, separe um tempo, se dedique. Irmãos, nós precisamos ter em mente a importância da nossa missão, da nossa vida com Deus e do nosso serviço a Deus. E quando você entender essa importância, você vai achar tempo para ler, para estudar, para pesquisar. Porque para aquilo que nós consideramos importante, nós sempre achamos tempo. Nós sempre achamos tempo. Por que nós não achamos tempo para ter a nossa devocional? Para ter o nosso culto doméstico? Para ter o nosso momento de pesquisa, de aprofundamento, de conhecimento das Escrituras? Talvez porque você ainda não entendeu a importância da palavra e a importância da sua missão. A importância da palavra para a salvação, a importância da sua missão também para cumprir o propósito do Senhor. Jesus realiza a sua missão com diligência, com eficiência e, em último lugar, com propósito. Jesus não veio pregar o Evangelho, não veio a este mundo exercer uma missão sem um propósito. Ele tinha muito claro na sua mente o propósito da sua missão, muito bem definido. O versículo 11 revela esse propósito. Acompanhe na sua Bíblia. Com este o quê? Milagre. Água transformada em vinho. Deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Qual é o propósito de Jesus realizando a sua missão neste mundo aqui? Eu já disse e repeti algumas vezes. Salvar os eleitos de Deus. Mas num contexto mais próximo aqui, Jesus realiza a missão para fazer de pecadores seus discípulos. Como nós hoje nos tornamos discípulos de Jesus, ele continua através agora da igreja, realizando missão para alcançar outros discípulos também. É assim que o texto termina. Essa é a conclusão que ele faz aqui, o fechamento que ele faz. Jesus e os discípulos numa festa de casamento, realizando missão. Qual o propósito? Fazer discípulos para Deus, para a vida eterna. Irmãos, não foi apenas com a realização deste milagre, mas de todos os milagres que Jesus realizou, este foi o propósito: libertar pessoas cativas do diabo, cativas dos seus vícios, cativas do mundo, das trevas. Mas, lamentavelmente, nós pecadores e aqueles também dos dias de Jesus Cristo, eles estavam mais interessados naquilo que é de menos valor. Eles estavam mais interessados nos sinais, nos milagres, do que naquele que realizava os sinais e os milagres. E Jesus muitas vezes repreendeu os fariseus e os saduceus por conta disso. Certa vez, ele se dirigiu aos escribas, aliás, os escribas e os fariseus
fizeram ao contrário, se dirigiram a Jesus. Olha que curioso. Eles estavam diante do Deus encarnado, diante do Salvador. Mas ele se dirige a Jesus não para conhecer o Salvador, o Deus encarnado. Ele se dirige a Jesus e fazem um pedido para Jesus. Queremos ver da tua parte algum sinal. Ficamos sabendo que você faz milagres aí. Você faz maravilhas. Mostra para nós algum sinal, alguma maravilha. Qual foi a resposta de Jesus? Mateus 12, 38 em diante, Jesus vai dizer: para estes, uma geração má e adúltera pede sinal. Uma geração má e adúltera, não é diferente da nossa geração. Já era assim nos dias de Jesus. Uma geração má e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Por que Jesus se refere a Jonas? Você se lembra do que aconteceu? Do que Jonas fez? Jonas recebeu a mesma missão. Jonas, você vai lá para Nínive. Prega a minha palavra. Para eles se arrependerem. Eu tenho o povo escolhido lá. Jonas, vai pregar a palavra, Jonas. Os fariseus, os escribas: Jesus, mostra-nos o sinal, Jesus. As multidões estão aí hoje, queremos ver milagres acontecendo. Aleijados levantando da cadeira, aqueles que andam de muleta jogando fora, aquelas que andam com a perna, rastejando, correndo no altar, para lá e para cá, na presença do pastor, e a multidão, e as câmeras, e todos aplaudindo. Oh, milagre está acontecendo aqui. Geração má e adúltera pede sinal, nenhum sinal lhe será dado. Mas aqui Jesus demonstra a sua misericórdia para com a geração má e adúltera daquele tempo e também no nosso tempo hoje através da palavra, quando Jesus diz: o sinal de Jonas será dado, o sinal da palavra, a palavra sendo pregada. Os pecadores não sabem, estão correndo atrás dos sinais e maravilhas, mas eles não sabem que o que eles precisam, o que é mais importante, o que é suficiente, o que é necessário para eles é a palavra, porque é a palavra que transforma as suas vidas. É a palavra que liberta eles e os fazem filhos de Deus. Sinais e milagres extraordinários foram realizados no passado e alguns acreditam que está sendo realizada por alguns que se dizem pastores, atraindo as multidões nos dias de hoje. E também perderam de vista que o mais importante é a palavra de Deus, que é a palavra do próprio Jesus Cristo. Por que nós podemos dizer isso, irmãos? Eu quero dar aqui alguns textos para você, se tem alguma dúvida nesse sentido. O apóstolo Paulo, ele vai dizer com respeito à palavra do Senhor, que ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Os pecadores neste mundo só serão transformados por meio do poder da palavra do Senhor. Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha que texto excelente, extraordinário. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Através do profeta Jeremias, Deus vai dizer: a minha palavra é fogo, a minha palavra é martelo que esmiunça a penha. A minha palavra é martelo que quebra coração de pedra e o faz em coração de carne. Então, queridos irmãos, não existe milagre maior e mais necessário para os pecadores hoje do que a palavra, e é esta palavra que nós temos em nossas mãos, para que levemos ao mundo, para que preguemos. E quando você exerce a sua missão assim, com fidelidade a esta palavra, com fidelidade a Deus, o Deus dessa palavra, tenha certeza que você está realizando esta missão com eficiência e Deus está se agradando disso para a glória dele e para a salvação
de pecadores, que este é o propósito da sua missão, como foi o propósito também da missão de Jesus Cristo nesse mundo aqui. Não é a minha retórica, não é a sua boa palavra, o seu bom conhecimento, mas é a entrega da mensagem real da palavra de Deus às pessoas, claro, que de maneira que elas entendam. Por isso nós precisamos conhecê-la para ensinar para as pessoas. Só essa palavra pode libertar o pecador. E Jesus está ali, ele faz o milagre. Ele faz com o propósito de alcançar os seus discípulos e confirmar, amadurecer ainda mais neles a sua fé, a confiança e a fé que eles depositaram em Jesus Cristo ali. Desejamos que pessoas sejam transformadas? Preguemos a palavra. Nos coloquemos na mão de Deus. Queremos exercer a nossa missão de maneira que Deus se agrade? Precisamos exercê-la com diligência, com eficiência e com propósito para a glória do nosso Deus, a semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração nesta noite e que ela possa amolecer o teu coração, quebrantar o nosso coração, nos sensibilizar e nós dizermos para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Amém.